Galileu é o dono da farmácia da cidade e cuida da saúde de todo mundo. Mas ainda não descobriu uma fórmula para botar os filhos na linha. Mulher não precisa de trabalhar, isso é tarefa pro de homem, que é homem. Gostado que ele é, isso sim. Mas ninguém sabe melhor do que ele a receita para manter um casamento feliz e muito animado. Você tá querendo uma folia que eu sei. Eu não mereço. Uma foliazinha assim, pequenininha, com a patroa. Hoje estreia a nova novela das 6 de Walter Negrão, Desejo Proibido. Sua doação ao Criança Esperança tornou real o sonho de ajudar milhares de crianças e jovens brasileiros. Todo o dinheiro arrecadado é depositado na conta da Unesco, que seleciona criteriosamente e acompanha com atenção projetos de desenvolvimento social, educação, cultura, meio ambiente e inclusão digital em 26 estados. Acesse o site do Criança Esperança e conheça as instituições beneficiadas e veja o que a sua doação é capaz de fazer. Atenção! Vai começar agora uma teleaula de matemática 2º grau. Este módulo tem um total de 70 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 37. Bons estudos! Promoção, desconto, liquidação. Você já reparou como essas palavras fazem parte do nosso dia a dia? E normalmente elas estão associadas a porcentagens. Uma loja estava dando 20% de desconto para as compras à vista. E numa outra estava liquidando tudo a 50% abaixo da tabela. Apesar das pessoas volta e meia se pegarem em frente das vitrines fazendo contas, elas não sabem que isso tem um nome. Trata-se da matemática financeira. E este é o tema da nossa teleaula de hoje. Você vai aprender a operar com porcentagem, vai saber calcular aumentos e descontos e ainda vai saber efetuar cálculos simples. Gente, que sorte! É a renda bordada que a dona Perpétua tanto quer. Olha, acabou de entrar em promoção. Calma, Cidinha. Primeiro eu preciso ver o quanto eles estão pedindo. Ah, mas isso já tá aí. Eles estão dando um desconto de 15% sobre os R$36. Isso eu sei. Ah, Cidinha, mas quanto é 15% de R$36? 15% de R$36. Quanto será que dá isso? Será que as pessoas por aqui sabem? Quanto é 15% de R$36? Não sei. Difícil, né? 15% de 36, eu não sei. Parece que o pessoal por aqui não anda muito bem de porcentagens. Mas será que a nossa amiga Cidinha conseguiu descobrir quanto é 15% de R$36? Bom, que a renda bordada está em promoção, eu já sei, né? Eu só não sei quanto vai me custar. Será que você podia me dizer quanto é 15% de R$36? Mas isso não tem segredo. É só fazer as contas. Que contas são essas, hein? Acompanhe o meu raciocínio. 15% é o mesmo que 15 sobre 100. Ou seja, 15% é o mesmo que 0,15. Portanto, 15% de R$36 é igual a 0,15 vezes 36, que dá R$5,40, que é o valor que está sendo dado de desconto. Como o metro do tecido era de R$36 e agora eu tenho um desconto de R$5,40, então na promoção o tecido está saindo por 36 menos 5,40, que dá R$30,60. Eu não fui enganada não, né, Cidão? Não. A conta tá certinha. Deixa eu ver. Nossa, mas é cara essa renda, não? Vai fazer o quê? A dona Perpétua foi bem clara. Tem que ser renda francesa e bordada. Se não fosse esses 15% aqui de desconto, ia ficar muito caro. Caro, barato, você sabe que quando você fala nisso, tem umas coisas que eu gostaria muito de saber. O que, Cidinha? Olha, às vezes eu vejo um produto e no dia seguinte não é mais aquele preço. Ou aumentou ou baixou. E daí, o que tem? O que tem é que eu nunca sei quanto subiu ou quanto diminuiu. Como é que eu faço para calcular quantos por cento aumentou ou baixou?
Este sobe e desce dos preços não é novidade nenhuma para os brasileiros. Aliás, não só para os brasileiros. No mundo todo, os preços sobem e descem. Aqui nessa feira mesmo, acabei de levar o maior susto. Olha só o preço do brócolis. Ele está sendo vendido a R$ 3,60. E na semana passada, ele estava sendo vendido a R$ 2,50. Uma bela diferença, né? Mas não é só para cima que os preços vão, não. Eles também vão para baixo. É o caso do mamão papaya. Este mamãozinho, semana passada, estava sendo vendido a 40 centavos. E esta semana ele está sendo vendido a 28 centavos. Como você pode ver, a balança de preços não para nunca. Agora eu te pergunto, se o brócolis aumentou de R$ 2,50 para R$ 3,60 e o papaya baixou de 40 para 28 centavos, em porcentagem, de quanto foi o aumento do brócolis e de quanto foi o desconto do papaya? Você saberia responder? Cidinha, o que você quer saber em relação à mudança dos preços do brócolis e do papaya é o que em matemática a gente chama de taxa de aumento ou taxa de desconto. Será que dá para você ser um pouquinho mais claro? Bom, é o seguinte, quando o preço de uma mercadoria muda de valor, ou seja, quando o produto aumenta ou diminui, a taxa de variação é igual à diferença entre os dois preços dividida pelo preço inicial. Nossa senhora, será que dá para você ser mais clara ainda? Tá meio complicado. Tá bom, então vamos ver aqui no papel que você vai entender direitinho. Tá. Olha aqui. Vamos ver isso na prática com o aumento do preço do brócolis. O preço inicial era de R$ 2,50. Uma semana depois, com o aumento, o preço final passou a ser R$ 3,20. Para calcular a taxa de aumento, é só tirar a diferença entre o preço final e o inicial e dividir tudo pelo preço inicial. E fazendo as contas, a gente chega ao seguinte resultado. O que quer dizer que o brócolis subiu 28% em uma semana. Nossa, 28%? Tudo isso? É um absurdo. Mas em compensação, o mamão papaya abaixou bem, né? Qual foi a taxa de desconto dele? Essa aí você pode fazer, não pode? Posso. Vamos ver. Vamos ver. Diferença entre os dois preços. Tá. Há uma semana, ele custava 40 centavos, seu preço inicial. Com o desconto, o preço final passou a 28 centavos. Agora ficou fácil. Para calcular a taxa de desconto, eu tiro a diferença entre os preços e divido tudo pelo preço inicial. Fazendo as contas, eu chego a 30%, o que quer dizer que houve um desconto de 30% no papaya. Acabamos de descobrir por que as verduras aumentaram tanto da semana passada para esta. Os produtores falaram que foi por causa das chuvas que caíram na cidade neste último mês. Aliás, além deste aumento médio de 30%, parece que nós vamos ter um outro aumento que, segundo os otimistas, vai ser de 20%. Olha só que absurdo. Na semana passada, as verduras aumentaram 30%. Já nesta semana, elas devem subir mais 20%. E agora eu te pergunto, com esses aumentos todos, 30% numa semana e 20% na outra, em quantos por cento vão aumentar os preços das verduras? 50%. 50%. 50% nas duas, né? Todo mundo por aqui acha que o aumento das verduras foi de 50%. E você o que acha? Será que o aumento das verduras foi realmente de 50%? Claro que foi de 50%. Se teve 30% de aumento numa semana e 20% na outra, 30 mais 20 dá 50%. Não, senhora, de jeito nenhum. Não, como não? Em matemática, a gente não soma porcentagem assim. Ah, não? Não. A gente tem que calcular os aumentos sucessivos, ou seja, um após o outro. E como é que faz isso? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos ver o que acontece quando o preço de um produto sofre um aumento de 30% e logo em seguida outro de 20%. Para facilitar as contas, vamos imaginar que o preço inicial do produto que a gente quer calcular o aumento seja 100. Como o primeiro aumento foi de 30% e a gente sabe que 30% de 100 é 30, então esse aumento elevou o preço de 100 para 130. Depois, tivemos mais um aumento, agora de 20%. 20% de 130, que é o novo preço do produto, é o mesmo que 0,20 vezes 130, que dá 26.
Portanto, o novo preço, após os 2 aumentos, será de 130 mais 26, que dá 156. Agora vamos ver quanto dá isso em porcentagem. A gente sabe que a taxa de aumento é igual à diferença entre os preços dividida pelo preço inicial. Ou seja, 156, que é o preço final, menos 100, que é o preço inicial, tudo dividido por 100. Que fazendo as contas, a gente chega ao resultado de 56%. Como você viu, um aumento de 30% seguido de outro de 20% não dá 50%, e sim 56%, que foi o aumento que as verduras sofreram nessas últimas 2 semanas. Como você viu, é preciso calcular os aumentos sucessivos. Aliás, falando em aumentos sucessivos, olha só o que eles estão dizendo também aqui no jornal. Eles estão dizendo que a inflação vem sendo de 3% ao mês. Agora eu te pergunto, se a inflação continuar neste nível, ou seja, 3% ao mês, quanto que ela vai ser daqui a um ano? Não basta simplesmente multiplicar o 3% de um mês pelos 12 meses do ano, que daria 36%. Ou seja, uma inflação de 3% ao mês não dá uma inflação anual de 36%. Então, quanto é que dá? Quando a gente fala que a taxa de inflação é de 3% ao mês, a gente está dizendo que a taxa média de elevação dos preços e produtos durante o mês foi de 3%. Agora vamos ver o que acontece quando um produto que custa X tem seu preço aumentado em 3%. Seu preço vai passar a ser X mais 3% de X, que é igual a X mais 0,03 vezes X. Agora, colocando X em evidência, a gente tem que o novo preço será de X, que multiplica 1 mais 0,03, ou seja, 1,03. O que quer dizer que se a gente quiser aumentar um preço em 3%, devemos multiplicá-lo por 1,03. Ou seja, a cada mês, o novo preço será igual ao preço anterior multiplicado por 1,03. Assim, no primeiro mês, nosso preço é X. Um mês depois, ele é X vezes 1,03. 2 meses depois, X vezes 1,03 ao quadrado. 3 meses depois, X vezes 1,03 ao cubo. E por aí vai. O que dá para concluir que 12 meses depois, o preço será de X vezes 1,03 elevado à potência 12. Nossa, mas isso não é uma progressão geométrica? Sim, é uma PG. A sequência dos preços forma uma progressão geométrica cuja razão é 1,03. Mas e esse X aí? Esse X é um exemplo. Aqui ele representa um preço qualquer. Pode ser substituído, por exemplo, pelo número 1. Deixa eu fazer essa conta então. Tá. Se o preço inicial é 1, então 12 meses depois ele vai ser de 1 vezes 1,03 elevado à potência 12. Com a ajuda da calculadora, eu chego ao resultado de 1,4258. O preço do produto que custava 1, depois de um ano, com uma inflação de 3% ao mês, passou a 1,4258. E a taxa de inflação anual que o preço desse produto sofreu, como é que se calcula? Isso é fácil. Lembra daquela fórmula que a gente tira a diferença entre os preços e depois divide pelo preço inicial? Então, é só fazer as contas, que dá uma inflação anual de 42%. Nossa, amiga, essa inflação é perigosa mesmo, hein? Uma inflação de 3% ao mês, no final de um ano, está acumulada em 42%. Por isso que a gente precisa ficar de olhos abertos para não ver o nosso suado dinheirinho sendo comido pela inflação. Fala nisso, amiga. Você não acha que está na hora da gente dar uma aumentadinha nos nossos preços, não? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente conheceu os princípios básicos da matemática financeira. Você aprendeu a operar com porcentagem. Viu como se calcula aumentos e descontos. E ainda aprendeu a efetuar cálculos simples. Pelo menos o preço do pastel ainda não subiu. Como você viu, o dinheiro e a matemática estão bastante ligados. Nós vamos continuar falando sobre isso na próxima teleaula, onde nós vamos abordar a poupança e as vendas a crédito. Até lá!